selfie. Aí dá temporizador de 2 segundos, tira 3 fotos, dá tempo de se arrumar. E ó, estão chamando. Espança os peitos, hein? Que agora eu fui... Espança os peitos, igual cobrando. Igual cobrando. Vou pôr, hein, gente. Pode. Posso... Oi, gente, tô fazendo um Despadronizada Extra hoje. Quem quiser participar, ó, manda pergunta por aqui. Ainda não entrou ninguém, tô falando pra ninguém, mas tudo bem. Depois vocês vêm, né? Não no ao vivo, depois vocês vêm escutar. Olha a conexão. Essas visões com a atriz e jornalista. É live atrás de live. É gravação. Toda feiticeira é corcunda. Também o que vale é você ter a sua visão sobre o assunto que a gente está aqui conversando, entendeu? Outro dia um ouvinte ligou e falou pra mim, é despadronizada com C cedilha. Eu falei, ok, tá valendo. A Jaya, que outro dia vim entrevistar aqui também, botou 10 tracinho padronizado. Olha quantas visões diferentes de um nome só. Isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que eu tô atingindo o objetivo do programa. Fazendo o pessoal pensar. Fazendo o pessoal pensar e criar novas possibilidades, né? Quantas possibilidades numa só palavra? O português diz que é despadronizada com S. Maravilha, mas quem disse que não pode ser diferente? Né? Essa é a ideia. E hoje eu tô com 2 convidadas especiais aqui. A Cris Simões. Bom dia, Cris. Cris, que já é de casa. Eu sempre falo isso. É praticamente de casa mesmo. Sai de casa junto, chega no trabalho junto. Assim. Tá aqui, né? E a Lisandra Magon. Olá. Bom dia, Lisandra. Bom dia. Lisandra, da editora Pollen, uma editora maravilhosa, que tem publicações incríveis. Ela vai falar um pouco das publicações da Pollen, né? E a gente vai contar também no projeto que a gente tem em comum. E vamos falar de muita coisa, né? De literatura, de cultura, de feminismo, né? Da importância da mulher cada vez mais, né? Empoderada. A sua editora quase só tem mulher, né? Não, a ideia é justamente essa. A gente trabalha com... Começou pensando nas questões do feminino, de uma forma bem ampla, na verdade. Sobre feminismo interseccional, que é o feminismo que procura enxergar as peculiaridades de cada grupo dentro das mulheres, né? Porque a gente sabe que as mulheres negras têm especificidades, que têm questões próprias, que têm problemas próprios mais graves quando a gente vê a escala da questão do trabalho. As mulheres negras estão embaixo da empregabilidade, de empregos melhores. A dificuldade é muito maior. A dificuldade é muito maior. Então, a gente entende que existem especificidades e que por mais que a gente seja todo mundo humano e existe sempre as pessoas, quanto mais a gente divide... É complicado, existe muito essa discussão, né? Mas se o indivíduo já é por si um universo... Exatamente. Um indivíduo por si já é um universo. Aí é lógico que você vai se encontrar durante uma vida com algumas pessoas que você tem pensamentos parecidos. Mas são vários grupos. É difícil mesmo. Exatamente. É difícil. Mas é claro que a gente tem que manter essa ideia de que somos todos humanos, sim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não reconhecer que certas pessoas, que certos grupos de pessoas saem, né, de um patamar diferente das outras, não adianta. Geralmente, quem diz que somos todos iguais, somos todos humanos, é quem está numa situação mais confortável. É verdade, tem razão. Ele nem lembra dessa palavra, que está numa situação inferiorizada, sei lá, passando fome, ele nem sabe que ele é humano, né? Ele tá meio ainda confuso. E precisa ter a representatividade, né? Exatamente, essa é a nossa ideia. Então, assim, e você começou quando, A gente começou em 2000... Na verdade, a minha empresa, que é a Pollen, começou em 2001, porque eu trabalhei numa editora... Eu sou jornalista de formação, mas eu trabalhei numa editora. Jornalista. E aí, a partir daí, eu sempre adorei essa ideia de livros, mas, enfim, a gente sempre achava que era um universo muito, muito diferente, que era muito específico. E no Brasil, né? Meu Deus, uma guerreira, né? Aí Vamos lá desbravar, né? Exatamente. Aí a gente falava sempre disso, que, nossa, como é que vamos fazer livro no Brasil, não sei o quê. E aí, mas aí eu acabei indo trabalhar numa editora, aprendi a dinâmica de trabalhar com livros e tudo, gostei muito. E aí resolvi abrir a minha própria empresa para prestar serviço para outras editoras. Eu já trabalhava com conteúdo, já fazia tradução, já fazia revisão de texto, esse tipo de coisa. Então, juntei com um sócio na época que era designer e a gente abriu um birô, que a gente chama de prestação de serviço.
E isso foi até 2012, quando ele saiu da sociedade, eu dei uma parada para, quer dizer, continuei tocando os clientes. E Ele tudo. fazia o projeto Fazia o gráfico projeto e as gráfico. pessoas editavam os seus projetos. Exatamente, mas isso voltado para outras Áreas. para outras editoras que tá. trabalhavam com livros também e até para empresas que tinham a parte de jornal, enfim, por eu ser jornalista também tinha essa pegada, parte claro. de produzir conteúdo para questões empresariais. Estamos com um problema que estamos tentando fazer uma gravação e uma live. E eu acho que aqui no estúdio não é muito boa a conexão, fica reconectando toda hora a live, gente. Mas uma hora volta, olha. A gente vai, mas volta. Exato. E aí aí nesse período fiquei pensando o que eu ia fazer e tal, acabou pintando a oportunidade de editar um livro que eu achei que tinha a ver, e aí achei que estava pronta, e daí em 2014 eu comecei a editar os livros da Pollen. Que legal. E aí começamos com 2 linhas, uma linha voltada para questões da mulher, o primeiro livro chama O Legado das Deusas, são 20 deusas de várias mitologias diferentes. A gente tem desde mitologia grega, romana, até Nossa. orixás, Que deusas, massa. tem entidades indígenas e questões, assim, é o mais amplo possível, porque é uma psicóloga junguiana Nossa, que maravilha. pega esse tema dos arquétipos arquétipos femininos, né? e traz, porque na verdade a mitologia é uma forma da gente se entender, né? Sim. Quer dizer, total. de como é que o ser humano, desde do primórdio, Primórdio, desde que sentou em volta da primeira fogueira para contar a É, história, exatamente. começou a tentar se E você entender vê nesse representatividade também, né? Porque elas falam de características. mundo. Exatamente. De cada Né? tipo, E a né? gente, Vai se identificando, essa justamente- necessidade do ser humano de se encaixar, de se, né? encontrar. Se encontrar é e de se ancestral, diferenciar, né? E ao mesmo tempo, É. né? Quer ser diferente. A né? gente fala que, por exemplo, você lê a Afrodite, que fala sobre amor e tudo mais, não é que você é regida como se fosse uma coisa de horóscopo, Uhum. não é isso. Mas é você se identificar com aquelas características porque tudo tá na gente. E em algum momento você manifesta isso de uma forma mais forte. É verdade. Exatamente. No momento, dependendo de como você reage a algumas coisas de fora, né? Exatamente. Aí você E a mitologia é riquíssima, né? É e um que universo. cada lugar, né, tem a sua peculiaridade, com suas características que tem a ver com a região, que tem a ver com a disposição do povo, com a questão geográfica, com as dificuldades que enfrenta, né? Quer dizer, de acordo com o ambiente. Então, tem histórias dos Inuits, que são os povos nativos do Ártico, que falam sobre geleiras e os animais que tem Eles aquilo têm em os volta. arquétipos Tem os deles. arquétipos deles, Que né? coisa, eu não tenho a vasto. menor ideia, É, né? De como vasto. serão esses E que não é uma questão de religião, mas de compreensão do humano, Sim, né? sim. Dentro e daí com isso você cria história. E Jung, né? Vai por esse lado Exatamente. totalmente, né? Ô, Lisa, me fala uma coisa. E como tá o mercado editorial? Olha, a gente está vivendo um momento muito particular, assim. Por um lado, já tem um tempo que o modelo tradicional está em questão. Quer dizer, as livrarias grandes, não sei se todo mundo sabe, mas a Cultura e a Saraiva estão numa crise Sim, absurda. estou sabendo. Estão devendo, Fechando várias várias lojas, Muito devendo triste. para muitas editoras e tudo. Mas isso é o resultado de uma concentração que foi havendo por causa de um modelo que foi instituído há um tempo atrás de supermercado, vamos dizer assim. né? Tem que pegar. Que você tem um monte de títulos, uma quantidade enorme, e para você se diferenciar, você precisa fazer um marketing pagando para estar presente, visual. Então, isso foi restringindo o que a gente chama de bibliodiversidade, que também tem a ver, quer dizer, da mesma forma que a representatividade que a gente está vendo na sociedade, na literatura, Também, esse é um movimento que também está sendo muito forte. A gente acabou de publicar um livro de uma autora indígena Olha. que mora em Belém do Pará, mas que nasceu numa aldeia no Alto Solimões. Que demais. Então a gente tem esse olhar para que a voz seja da pessoa. E aí as pequenas editoras estão trabalhando com esses nichos, tentando trazer essas vozes e despadronizar essa visão de que a literatura é assim e de que o olhar E hoje em dia é você essa... entra numa livraria, nas poucas que ainda sobrevivem, Ai, meu e você Deus. vê um monte de youtubers, né? Você tem o quê? Exatamente. Mudou totalmente. Assim, loucura. o jovem... Mas eu tenho gostado de algumas posições. Eu tenho visto grupos de jovens discutindo livros.
Sim, então, o que está acontecendo, eu acho, é que a gente acaba tendo dois extremos. Tem um polo que é, como no cinema, por exemplo, que você vai ver os grandes blockbusters, que são esses tantos livros como os filmes de tiragem Tipo enorme, Harry Potter. gigante, com milhões de vendas e tudo, e os pequenos filmes independentes, os pequenos livros Que são independentes super e as legais. pequenas Eu prefiro. livrarias Eu independentes. prefiro. Então você pega, por exemplo, vou até citar o nome das fofas, das parças, Manda. que é a Plux, por exemplo, que fica no Shopping Frecaneca e aqui no Reserva Cultural. Que adoro Reserva que escolhe a dedo, que tem uma pessoa olhando e sabendo que ali na Paulista, naquele cinema, aquele tipo de livro tem a ver. Um cuidado, E aí no né? outro, no Frecaneca também, que é um lugar onde tem Adoro teatro, É onde ótimo, tem cinema. A dona, ela é carioca, tem outras lojas lá no Rio. E ela tem esse olhar. A Travessa, que é uma livraria, uma rede Adoro. média do Rio, No Rio também tem esse olhar. E aí, Aqui assim, em São Paulo tem travessa também ou não? É tem só- aqui no Instituto Moreira Salles. Ah, eu aqui fui na conhecer Paulista. semana passada. É. Fiz despadronizado e fui lá. Que delícia de espaço. Então, aí é parece uma que fica travessa. mais individualizada. A Martins Fontes aqui na Paulista é assim também. Então, E eles agora estão tão menos pipocando. preocupados com o volume, assim. Exatamente. Porque eles sabem que aquele público é mais fiel, digamos Exatamente. assim. E também tem um treinamento melhor dos vendedores. Pra indicar. Para indicar, para você ir lá e saber que você tem aquele tipo de livro. A Martins Fontes, por exemplo, é outra livraria maravilhosa aqui na Paulista, que é ali perto da Brigadeiro, que é uma livraria também que lida muito com coisa de idiomas e livros E também didáticos, livros didáticos, mas é. livros também técnicos e tudo, e tem vendedores que sabem te Especializado, indicar é. e que Ah, isso a faz seleção toda a é toda diferença, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa nem tem o hábito de ir numa livraria, mas tem uma curiosidade, fica até meio constrangida, porque nunca, né, não lê Ah, mas eu muito. amo. Mas quando cheguei a pessoa, É um né? acolhimento. É um Eu preciso do acolhimento. Então, Tem tendo essa várias visão- coisinhas abrindo, assim, pipocando maravilhosas, só de livro infantil. Ah, que legal. Aqui no Bexiga tem uma nova que chama Simples, que é fofa demais, que é Ah. uma casa, que a galera ama o que Ai, faz. você Então, vê. sabe? Faz Ah, essa é- diferença, tem- né? eu É o acho que- humano, né? eu- Quando a gente resgata o humano, faz a diferença. Eu acho que a gente tá caminhando muito pra isso, sabe? De ter uma ou duas blockbusters aí, tipo Saraiva, espero que ela sobreviva, ou Cultura. Eu espero, porque eu Aham. amo o livro, adoro passear Isso lá. faz parte do mercado, quer dizer, também você precisa ter esse giro, você precisa ter essa coisa industrial para que a Sim. coisa continue. Exatamente. Mesmo a tecnologia, é muito legal você ter acesso na sua mão a livros, mas é diferente, né? Ah, não, a gente livro- que vem de virar página, de Adoro. marcar. Ainda não surgiu, eu acho, a tecnologia eu acho que tem sua utilidade, eu acho Claro. que nada... Praticidade e que, você levar eventualmente, sem- quando supera e a gente não tem o que fazer. Não É, adianta a tem gente que ficar seguir o só fluxo. parado no passado. Eu É. acho que isso Não, mas vai- eu lembro quando saiu vídeo pra você assistir em casa, o pessoal home theater, o cinema vai acabar. Não acabou. Eu acho muito difícil o livro acabar. Eu acho muito, assim, sabe, papel. Talvez, não sei, alguma coisa mais reciclada, que já é um caminho também, né? Uhum. De se tornar Tem diferente. várias outras coisas. Por exemplo, hoje em dia tem umas tecnologias que você pode imprimir 1 a 1 o livro. Que você também não precisa ter estoque, que você pode... Olha, Então, por tem exemplo, muita coisa um mudando. sistema que trabalha só com livraria virtual, só pela internet, e que o cara encomenda o livro, 2 dias depois está indo para casa dele, Que o livro legal. é fabricado. É né? personalizado praticamente, É, né? pode Vai até pra eles. imprimir com o nome Com o nome do da- querido leitor fulano. Ia ser legal isso Eu também, acho, né? Ela né? personaliza mesmo, né? Então você tem, eu acho que a tecnologia abre outros caminhos É que a verdade. gente não pode ficar parado. Tem o né? audiolivro agora também, né? Tem, e também tem essa questão da Da acessibilidade. acessibilidade. Que essa é uma outra questão que a gente, que é uma tecnologia ainda cara, que a gente ainda tem alguma dificuldade Imagino. em algumas coisas. Agora, por exemplo, a gente está com 3 livros que vão ser distribuídos para todas as escolas do município, 2 infantis e 1 juvenil, que vão para as bibliotecas das escolas. E aí a gente já tem que fazer o livro digital junto também, por uma questão de acessibilidade. Que daí você pode... O livro digital permite que uma criança com baixa visão aumente o Não, não tamanho é da só letra. cego com braille. Claro, Tem, você não, pode é. Tem ler. todas as coisas. Pra- E tem sistemas que leem para o surdo, Olha. para o cego, por exemplo. Gente. Que transformam um aplicativo Outro que dia eu tava transforma- vendo tipo uma...
um dispositivo que você coloca na haste do óculos e ela vai auxiliando o cego, por exemplo, falando, no supermercado, ler os códigos de barra. Que Olha barato. que coisa fantástica. Eu acho Era a ideia tecnologia- daquele Google, tinha um óculos do Google. Eu acho que o óculos do Google não foi muito mais pra frente, mas é tem a realidade tecnologia. aumentada aplicada a essas outras... Então isso, nossa, coloca a pessoa, né? E a gente pode Na contar sociedade. por que a gente conheceu a Sim, Lisa? claro, do nosso projeto. Tem que contar, né? Porque eu já falei aqui no programa várias vezes do projeto do nosso livro, que fala sobre AVC, sobre a nossa amizade. Porque na realidade começou assim, quando eu tive AVC, a Vanessa, ela começou a retratar o que ela viveu comigo, né? Foi uma experiência tão forte que eu tinha que botar pra fora de alguma maneira. E comecei a escrever. Bonita, poética e assim... né, como diz a Lisana quando ela falou, meio dramático. Porque muito era dramático, né? No momento, era muito, né? Agora, graças a Deus, o ano muita coisa aconteceu. Por isso que quando elas apareceram com a ideia, logo no comecinho, eu falei, gente, você tem que assentar e amadurecer um pouco. Mas foi pelo Facebook, né? Alguém indicou a Lisandra, e eu comecei a falar com a Lisandra. Isso que eu acho legal da tecnologia, marcar a Lisandra. É incrível. Né? A Lisandra, ok, vamos conversar. Aí, sei lá, aí quando foi, acho que 1 ano e meio depois, eu comecei a falar com a Lisandra também, encontrar ela em Paraty, que elas também expõem lá em Paraty. Tiveram um espaço na Flip, né? Eu amo a Flip. Aí a gente acabou se encontrando e ela falou, olha, agora tem mais coisa pra colocar no livro. Claro, né? Tem toda a razão. E um lado bem-humorado, né, da coisa, o lado bom como é que a gente consegue enxergar só depois mesmo. Que na hora que você tá passando, você não consegue ver, né? Você tem um turbilhão na tua vida. E a ideia inicial se transformou um pouco, que aí a gente tava pensando em fazer uma coisa só sobre a amizade que... A nossa, e aí depois eu fiz 1 milhão de amigos. Sim, né? Os amizades que vieram com o Com AVC. que eu sou gratíssima, pessoas incríveis. Mas aí ela começou a me questionar, nada como uma editora, que sabe vender. Mas vem cá, e isso? E aquilo? E eu fui contando, isso é bom pra isso também é bom pra então vai mudar. Então não tem nome, não tem. Lógico, depois vai surgir. Então, assim, o projeto estamos aí trabalhando. em andamento. Isso que é uma coisa legal da editora pequena também. Eu acho que ontem eu até estava conversando com uma autora. A gente às vezes demora muito mais. Tem dificuldade muito maior do processo, né? Porque tem dificuldade de não ter tanta grana para resolver as coisas rápido, porque todo livro implica numa impressão que você vai gastar, no projeto gráfico e tudo mais. E mas também na disponibilidade do meu tempo para fazer esse processo. Mas essa que é a parte legal, né? Da gente conseguir construir junto. Sim, exato. Porque não é tudo. Tem a dinâmica normal também numa editora grande e tudo mais. É um processo industrial. Então você tem que receber o original muito pronto. Você só vai trabalhar com gente que já está muito acostumada a escrever. Que você vai querer pegar outra. Porque tem todo um processo, né? A gente fez um livro que a gente lançou esse ano em março, se não me engano. Março ou abril, que também acho que até atrasou um pouco do que era o programado, que chama Mães Raras. Que é um livro que são 7 histórias de mães que têm filhos com doenças raras. E aí, a autora, que é uma pessoa que também descobriu que tem uma doença rara, por isso virou voluntária e militante. Quando você passa, você, né? Mas até no caso dela é muito leve, mas enfim, ela começou a se identificar aquilo que a gente falou, de onde você do espaço que você encontra no mundo, a sua turma, dessa visão, e todas essas coisas que ela sentiu de dificuldade, que ela percebeu o porquê e tudo, aí ela começou a ajudar, e aí casos muito mais graves. E aí o que ela dizia é que as mães, que são o grande esteio, que são quem está lá cuidando, quem está lá o tempo todo com a criança e tudo mais, acabavam sempre ficando em segundo lugar. E muitas vezes viravam a mãe da fulana, a mãe... a pessoa se anula em função, se anula né? completamente. Então, uma das coisas que ela queria era retratar essas histórias dessas mulheres. Bacana, hein? E aí, eu acho que você me deu esse livro, a gente tá em casa. Sim, Mães Raras. Eu acho que é uma ideia muito interessante, porque isso, eu acho que ela encontrou um nicho, né, digamos assim, mas na verdade isso é a grande sacada do humano, encontrar as pessoas que se identificam com o seu problema. Sim. Por exemplo, eu encontrei tanta gente com AVC, dos mais variados tipos, que eu fiquei amiga de ir pra Brasília, ficar na casa da pessoa. Você vê como o AVC acabou ampliando o teu universo. O meu universo, exatamente. Então, assim, né?
nas unidades você deve ter, tipo, indígena, amplia imensamente. É, exatamente. E a Pollen também tem um cuidado muito com a parte gráfica dos livros, né? Tem o livro da Jarrit, que é incrível, o das Heroínas Negras, que esse é o nosso... Esse é outro que começou a entrar mais nessa área dessas representatividades, que são histórias de 15 mulheres negras da história do Brasil, escrito em literatura de cordel. Ai, que lindo! Esse a gente já está indo para a 5ª reimpressão. Nossa, sério? Olha que legal, você vê? Fizemos 12 mil exemplares. Ai, que bacana. É um best-seller. É um assim, best-seller. Porque realmente, se a gente estivesse vendendo... isso que é uma coisa louca, que você vai quebrando e você vai andando pelas bordas do mercado, e aí você às vezes não tem a dimensão, as pessoas não conseguem ter a dimensão. Com essa tiragem, em 1 ano e meio mais ou menos, que é muito grande para os padrões do Brasil, a gente estaria em qualquer lista de mais vendidos. Sério? Mas a gente não tá, porque a gente não vende na Cultura nem na Saraiva. Gente. E nem nas grandes redes, que são as que têm o controle, que que prestam pode- conta, que que fazem tem a análise ali. análise Mas no ali, fundo entendeu? você sabe que é um livro Pela vendagem. E que, É. Poxa vida, mas não tem jeito de mudar esse A gente panorama? diz, né? A gente divulga É. e a gente usa as redes sociais e tudo mais. Mas na assim, listinha lá a da listinha- Veja dos mais vendidos. Isso que daí tudo começa a ser questionado. Qual é a legitimidade? É né? verdade. Quem é que legitima e quem é que diz se um livro é bom, se um livro é ruim? Não, se acho É aquela velha questão, assim, o problema não é quem vota, é quem analisa, né? Quem conta os votos, né? Não, mas eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque a gente tem que parar. Eu acho que as redes sociais ampliou isso. Tipo, você não precisa mais só olhar na listinha E esses grupos de jovens que fazem essas discussões, eles são ótimos também. Porque eles leem um livro e eles vão lá fazem tipo uma resenha. Né? Então, e aí eles são os youtubers que não, indicam. tem Eu acho coisas muito legais, maravilhoso porque é a isso. representatividade total, né? Liberdade de expressão total. Todo mundo pode ter o seu canal no YouTube. Cris tem o dela, eu também tenho Despadronizado. Também. Então, mas eu acho que é uma forma de comunicação, né? Uma forma de você chegar naquelas pessoas que não leem nem mais a Veja, tem já um grupo grande fazendo a Veja, e que gosta da coisa mais prática. Os monopólios estão sendo quebrados. Exatamente. Né? Então isso é muito interessante. Claro que isso também, né? A gente tem que entender as dinâmicas e que o capitalismo, aqui para falar a palavra mágica, não deixa. Né? A gente tem que ficar de olho, por exemplo, na Amazon, o que isso significa para os outros mercados, se isso não é um novo grandíssimo monopólio que vai tomar conta de outra forma e tal. É super legal, você tá dando acesso para muita gente. A questão de você poder comprar livro pela internet dá um acesso incrível, né? Porque com certeza. Quantas cidades do Brasil afora que não tem livraria? Tem capitais que agora, com a Saraiva fechando, vão ficar sem livraria. Já pensou isso, gente? Então, capitais de estado. Assim. Teatro, então. Também tem um monte de capital sem teatro. Então, mas é verdade. E aí, então, a gente também tem que pensar nisso. Aí, esse é o grande dilema, eu acho, do mundo atual, dentro dessa lógica de você ter o imenso blockbuster, gigantesco, né? A peça de teatro, a novela, o espaço massivo e esses pequenininhos. E não tem umas coisas médias como já existiu, né? Que fazem uma ponte entre as duas coisas. Porque também, por exemplo, a gente às vezes fica criticando as grandes livrarias ou as grandes editoras e tudo mais, mas pensa nas pessoas que passam pela Pollen, por exemplo, que vão trabalhar comigo e tal. A gente tem um tamanho, a gente também não sabe se a gente quer crescer tanto. Isso e as pessoas também precisam ter uma perspectiva no mercado de ter outras possibilidades de trabalho, de migrar para outras atividades, de ir trabalhar numa editora maior e entender o que significa isso em termos de processo dinâmica, de trabalho, né? De dinâmica e tudo mais. Então, são coisas todas que a gente acaba não entendendo como tudo está ali relacionado e que precisa existir essas várias vozes e esses vários tamanhos, né? E públicos, e públicos. Não, a gente ficou super feliz de quando a gente foi começar foi conhecer a Polly, que a Lisana falou pra gente, vamos fazer sim um projeto. Nós saímos todos felizes, porque, assim, a história do AVC
É para um grupo, mas é um grupo, no final é um grupo muito grande. E o que a gente quer alertar no livro também é a questão que o AVC dá muito em gente jovem, e ninguém tem Eu essa. acho que esse é o tema, né? Que a gente acabou chegando do quanto isso está ficando mais frequente em pessoas mais jovens e como é que você pode, de alguma forma, se prevenir ou o que existe de recurso para depois que você teve, né? Porque, assim, eu tava contando que, pra prima dela ontem, na estreia do teatro, que eu entro no Uber e a pessoa pergunta, você quebrou o pé? Eu falei, não, eu tive um AVC. Como assim? Que você tá viva? Eu falei, não, mas eu tive 5. Não foi nenhum só. Como assim? Eu falei, eu sou um milagre de Deus. Aí eu tenho que contar. Por mais que eu não queira mais falar sobre isso, eu acho que quando eu tiver o livro, eu vou pôr o livro e vou começar a doar. Exatamente, tu quer saber? Porque assim, é muito difícil. Porque às vezes eu ainda tô num processo de não ficar emocionada contando. Mas, por exemplo, eu não posso deixar de falar que o protocolo hoje mais eficaz, pronto, e que está ligado direto com os Estados Unidos, é o do Hospital das Clínicas. Porque a gente não sabe se aquela pessoa tá perguntando, porque amanhã um pai ou um irmão vai ter, e aí ele sabe que ele vai para o Hospital das Clínicas, não para Santa Casa, entendeu? Enfim, aí eu me sinto a obrigação de falar. Claro, não, tem que passar pra frente. Por isso que eu acho que eu vou pôr na mochila e com certeza. Não, porque não dá pra, às vezes uma viagemzinha de 20 minutos não dá pra contar a história toda. Você já tem o livro ali pra já lá. Toma. Gente, acabou o tempo já do programa. Olha que rápido que passa, Vamos ter que marcar outro dia com a Lipa. Vamos, quando claro. Tiver mais, quando tiver vários dias. Mais perto do quando talvez a autora desse livro indígena esteja aí o ano que vem, a gente não sabe. Aí a gente podia a gente marca. Ela é tão legal. Claro. Show. E outros também que você quiser. Que você quiser aqui, ó. A gente encaixa. O braço da Pollen. Gente despadronizada. Perfeito. Tem tudo a ver. A editora certa, Vanessa. A gente foi então, deixa a rede social sua da Pollen. A gente tá no Facebook como Pollen Livros, no Instagram também. E o nosso site é www.pollenlivros.com.br. A gente ainda tá com o finalzinho da Black Friday. Olha só. Quer dizer, a gente, quando o programa for ao ar, já vai ter passado. Verdade, mas de qualquer forma tá lá nossa loja Vitória. Sempre tem uns descontos especiais, né? Tal, pra daí você poder comprar E aí é o jeito mais fácil também da gente colocar os livros. A gente tá nessa rede em várias livrarias pequenas e de várias capitais e de várias cidades do interior, mas agora a gente também tem essa... Virtual. Sim, o virtual é super fácil de encontrar. E você, Cris, é o canal? o canal Aveados, né? Rede social Cris Simões, no Instagram Cris Renha. Né? Me siga que eu vou contando quando for inaugurar o livro. Inaugurar. Vou inaugurar, cortar a fita do livro. Cortar a fita do livro. A gente avisa nas redes sociais para o povo ir, né? Maravilha. E o Despadronizada tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z, e a página no Facebook também, Despadronizada com Z. E é isso, fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Até. Passa rapidinho, né? É muito assunto. É muito assunto, aí a gente tenta encaixar tudo. Oi, gente.